de Deus, sai Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos receber a Santa Ceia com palmas bem alegres do Senhor. Saúde, amada igreja, na santa paz e Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus do Senhor. Para nossa meditação, deixar um versículo da palavra do Senhor aqui no livro de João. O Evangelho de João, o Evangelho segundo de João, no capítulo 6 e no versos 22. Capítulo 6 do Evangelho de João, 6 e verso 22, que fala dessa maneira: Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegasse aqui? Jesus perguntando-lhe disse: Na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e o vos saciaste. Glória a Deus. Medita nessa palavra, porque essa palavra é para nós, né? Nos dias atuais, a multidão vinha buscar Jesus, vinha atrás de Jesus, não somente não era somente pelo que ele era, mas sim por aquilo que eles queriam, né? Então
Mas quando essa mulher se rendeu a Cristo e esse sangue carmesim purificou, santificou, hoje ele vive em retidão e ele sabe que ele serve, ele sabe quem derramou sangue puro carmesim. Mas aqui, como disse na palavra premeditação, aquela multidão só ia atrás de Jesus pelos milagres, por aquilo que ele fazia pelo pão, porque saiu saciado não pelo que o Senhor é. Enquanto o homem e a mulher não descobrirem que ele é salvo pelo sangue de Cristo, ele vai peregrinar de lugar em lugar buscando coisas materiais. Mas quando ele reconhecer que Cristo é quem salva, que Cristo é quem liberta, foi seu sangue glorioso vertido na cruz, que nos salvar, e ele busca Jesus de verdade, ele se rende a Cristo, ele sabe quem nós servimos. Enquanto não acontecer isso, ainda não é um servo, é somente um peregrino atrás igual a multidão. Vamos lá, tem uma bênção ali, vamos não, eu vou buscar Jesus pelo que ele é, porque ele me salvou, ele me salvou, e essa é a agradeço a minha oportunidade. Maravilha! Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, amados. Amém. Vamos já orar, vamos já meditar na palavra de Deus que nos edifica muito. Vamos orar e já vamos meditar, porque o tempo é muito oportuno para meditar. A Bíblia é a nossa guia para a vida com Cristo constante. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, meu Deus e meu Pai, aqui até já te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, na meditação, Senhor da glória, da tua palavra divina que permanece, ó Deus, para sempre. Nós precisamos de ser mais orientados, meu Deus, com a tua graça maravilhosa e poderosa, na virtude divina, Senhor, do teu Evangelho santo e poderoso, e permanece, ó grande Deus, para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Já vamos ler a palavra de Deus. Vamos ir para o Apocalipse. Estamos num tempo muito de meditar, todo tempo é tempo de meditar na palavra. Para alguns ocorridos, temos também esse tempo tão importante para meditar na palavra de Deus. Vamos meditar aqui no Apocalipse
bastante essas profecias e acompanhava, diz aqui a palavra de Deus. E a partir do versículo 6, o Senhor está comentando o ser celeste sobre as grandezas de Deus, a corrupção na terra e a falta de arrependimento do povo. E no versículo 6, visto como derramaste o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Versículo 7, e ouvi outro anjo que dizia, na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso é verdadeiro e justo os teus juízos. Versículo 8, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. É inevitável o aquecimento global que está na Escritura. É inevitável. Somente Cristo há o esconderijo. Vamos continuando aqui no versículo 8. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar em glória. Vamos sentar que nós já vemos, Senhor. Vamos meditar. Glória a Deus. Nós aqui na terra estamos postos por Deus para alerta. Essa honra para nós é muito grande, sabia? Ele nos colocou aqui na terra como atalaias dele, como mensageiros dele, como transmissor da palavra dele. E aí nós que transmitimos a palavra, também vai acompanhando os sinais que ocorrem. Os irmãos podem avaliar que é necessário ter um bom discernimento nós como servos de Deus. Porque o comentário referente aos desastres que estão sucedendo no mundo, e os comentários, se for fazer uma avaliação de ideias, eles acham que não é justo. Os pagãos acham que o que está acontecendo não é justo. Só que o servo de Deus, já desde os seres celestiais, e chegando para nós aqui na terra, o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer é nada mais, nada menos do que motivado pela rejeição de Deus. Os irmãos podem avaliar que já faz um tempinho, já faz um bom tempo, que o sol já vem causando câncer nas pessoas. Devido o sol estar completamente enfermo, está completamente adoecido. O sol, a lua também, o universo também. Mas o que vemos no fim do versículo 8, não, por que o mundo se perde? Os irmãos sabem por que não? Não se arrepende. Não é o pecado que vai levar o homem à condenação. Sabe o que vai levar o homem à condenação? Falta de arrependimento. Não é o pecado que leva as pessoas para a condenação. O que leva as pessoas para a condenação é as oportunidades desperdiçadas. E o sol abrasou as pessoas. Ainda não chegou esse tempo completo como está aqui na palavra. Mas quando o sol chegar um aquecimento de 7 vezes mais, 50 graus, já frita ovo no asfalto, 45, 50. Mas se multiplicar 40 por 7,
pecado do homem vai será fortalecido para que ele sopra 7 vezes mais o calor do sol e não morra. Sendo que os irmãos que acompanham a notícia geral, porque é o dever do cristão estar a par dos acontecimentos para que ele possa também definir as escrituras. Aonde morreu mais de 1.000 pessoas foi Lá o pessoal foi tudo muçulmano mesmo. Isso, acho que uma questão sobre o calor do sol, né? Está abrangindo o calor do sol terrivelmente, e é um sinal que vem tanto o sol. Daqui mais uns tempos, a pessoa olhará para o sol e ela ficaria as ultravioletas e tanto veneno que tem no sol, assim, a pessoa ficará cega. Ficará cega a pessoa. Agora veja bem, com tudo isto, se houver arrependimento, a pessoa receberá Cristo, Senhor da glória. Quero dar vamos ver lá no Isaías, depois nós voltaremos para aqui. No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 26. Parece que na Itália ontem chegou 50 graus. Na Itália chegou 50 graus. A Itália está prevista que talvez não haverá mais eventos, Olimpíadas, e outros eventos, talvez não haverá mais por causa do aquecimento do sol. Agora eu pergunto, onde está a Itália? Onde é o trono da besta? Roma. Sim. Comprovadamente aqui no Apocalipse, comprovadamente na área secular da geografia, que é lá, no Vaticano. Vamos ler aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 26. E seus irmãos vão ler? Isaías, capítulo 30, versículo 26. Encontraram? Alguém pode ler? E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isso, aí o sol, ele chegará tão claro que é 7 vezes mais. Só que olha para os dois lados. Quando Israel aceitar Cristo, e no reino do milênio, o sol será muito resplandecente, só que não transmitirá nem um pouquinho de calor. Vai haver uma época que o calor não existirá, e totalmente o clima suave, dia e noite, assim por diante. Só que, enquanto isso não chega, a luz da lua como a luz do sol, quer dizer que chegará um tempo em que a lua poderá sofrer um período, um clima de 30 graus ou 40 graus, que é o período da noite. Você vê como está o mundo? Só tem um refúgio que é Jesus. Agora, quando Israel se aliar com Cristo e com a igreja de Cristo, que somos nós e outros mais, aí entra o processo do milênio de Cristo aqui na terra, e o sol que abrasou tantas pessoas, agora Deus retira o calor do sol. Aí o povo dele vai estar só debaixo da sombra do onipotente. Nós já estamos, mas estamos falando no sentido climático mesmo, a palavra do Senhor. Agora imagine
Apocalipse. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. Era dor, mas não era morte. Era dor e sofrimento, não tem espaço para a morte. Chegará um tempo, que você voltar para o Apocalipse 9, mostra, e dias virão que os homens desejarão morrer, e a morte fugirá dele. Enquanto os que não se arrependem desejam morrer e não encontram um momento para morrer só para sofrimento, o povo de Deus está glorificando a Deus e cada momento a mais sendo beneficiados pelo livramento dele. Olha o que diz aqui o quinto anjo, diz aqui a palavra de Deus, derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de todos. Versículo 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não o que, irmãos? Não se arrepender. Está vendo que a falta de capítulo 16, 11. Não se arrependeram para dar-lhe glória. Não sei se as irmãs já descobriram que esse trono, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais simplificada para que os irmãos descubram. Eu vou ler um versículo aqui no capítulo 17 de Apocalipse, versículo 9. Diz aqui a palavra de Deus assim, ó. 17, 9. Aqui há sentido. 17, versículo 9 do Apocalipse. E tem sabedoria. As sete cabeças, aqui há sentido, e tem sabedoria. As sete cabeças são 7 montes sobre a qual a mulher está sentada. É a mulher prostituta, Roma, que matou os profetas, derramou o sangue do servo de Deus. Quem conhece a história sabe. Agora, para descobrir aqui, não está dizendo que nós não descobrimos, é um mistério, é algo escondido, não. Aqui há sabedoria, quem tem entendimento, calcule. Há os 7 montes, né, 7 cabeças que viu, são 7 montes em que a mulher está sentada. Aqui, se nós olhar qualquer pessoa que estuda, pode ser crente, pode ser não crente, é só olhar na geografia da Terra. Sabe qual é a cidade que está sobre os 7 montes? Vaticano, que é dominado por Roma. É bem lá que está esse trono, revelado para a gente compreender bem. Mas o que acontece? A palavra diz que a taça foi derramada onde? Onde foi derramada as taças? Uma das taças foi lá no trono, bem no trono do anticristo. E o que acontece? A pessoa que tem a incumbência de ser chamado de Deus na terra, mas é o Deus suposto, não se arrependeu para dar glória a Deus. E não, ou a pessoa se arrepende para render diante de Cristo, ela se revolta contra Cristo. São duas atitudes que a pessoa precisa tomar. Ou ela se arrepende, ou ela se revolta. As duas atitudes são definitivas. Mas aquilo que nós vemos, que é o mesmo ou aquele que é conhecido por alguma grande população mundial como Deus, recebendo pragas e aquecimento do globo terrestre, como nós vemos hoje, e não se arrependendo para dar-lhe glória.
cristão, o cristão, ele é o tipo de pessoas mais discriminadas na terra. E se nós não tivermos discernimento, a gente até para também, né? Quando você é discriminado, o dever, irmãos, o nosso dever é orar por eles. E a gente regozijar em Cristo de ser dignos de receber zombaria pelo nome de Cristo. Reforça a nossa fé, porque até os inimigos, eles testemunham que nós somos cristãos. Mesmo em tom de ódio, às vezes, até de zombaria, mas é um sinal que a palavra de Deus está em nós. Agora, na nossa visão, o mundo está indo para a guerra, mas não é somente guerra de humano contra humano, ser humano. É a guerra que o mundo está preparando, é uma guerra contra Cristo e a igreja. Uma guerra mundial. Como nós estamos aqui no Apocalipse, quase praticamente todos os comentários sobre o conflito só refere um homem como cabeça de comando, como responsável, sabia? Nós lemos aqui que as taças foi derramada sobre o trono da besta, justamente. Agora nos versículos que seguem do capítulo 16 do Apocalipse, vem as pragas que cada momento a mais vai trazendo conflito. Olha o que acontece no versículo 13 do capítulo 16 do Apocalipse. Estamos no capítulo 16, versículo 13. Não sei se os irmãos querem ler o 13, o 14, e diz a palavra de Deus. Olha o que a palavra está referindo, né? No contrário, 13. Todo local, se você estudar a palavra com cuidado, todo local aqui no Apocalipse que fala de conflito só refere um único poder, ligado a outros poderes no mundo. Por isso que nós temos que ensinar a interpretação da Bíblia, porque existem crentes que eles têm costume de romanos, pagãos. E o crente com costume pagão, ele está em meio termo, que não funciona. Por isso que você tem que ensinar as pessoas não usar costumes pagãos. O que é o costume pagão? Às vezes sacrifícios que os pagãos fazem, e às vezes a gente, como não tinha um exemplo, um ministério, às vezes ele cria um sacrifício de você vai passar por cima do sal grosso, você vai passar debaixo do que mais? Fogueira santa. Manto. Hã? Tem manto. Tem manto. Então são os ritualismos que está ligado ao paganismo. Você vai vir um determinado dia para a quebra de maldição. Então as pessoas vai sendo induzidas por esses costumes pagãos, vai ficando um pouco crente, um pouco cristão, mas Deus não aceita um pouco de um lado, um pouco de outro. Ele nos purifica para isso, está compreendendo? E outros ritualismos que as pessoas fazem. Às vezes até em nosso meio tem pessoas que usam os ritualismos e a gente sabe que aquilo é pagão, é ritualismo pagão e não funciona. Crê em objetos pela fé, objetos como canal de mediação. Não existe mediação por objetos, existe mediação por Cristo. Sabe o que é mediação? Não sabe? Isso aqui é um objeto, é um objeto. Aí eu recebi uma bênção através desse objeto. A bênção de Deus fez nesse objeto, e desse objeto foi transmitido para mim. Cadê Jesus? Sumiu. Porque o único Jesus não é objeto, ele é o abençoador. Por que isso aqui é objeto?
Por quê, irmãos? Porque não transmite som, não fala, só move se a gente com as mãos. Nós somos prioritários. Deus nos honrou acima de tudo quanto é tipo de objeto. Aleluia! Deus nos honrou acima. Essa água só sairá daqui se alguém pôr a mão. É um objeto. E ela não transmite som. Só se louvar. Não, som aqui, harpa. Eu peguei essa harpa, peguei um compromisso com Deus, e através dela veio a bênção de Deus até aqui. E daqui passou para mim. Existe isso? Não. São costumes pagãos que é perigoso. Muito. E mistura. Então a gente observar que o único que está entre nós e Deus, quem é? Cristo, mais nada. Aqui está entre nós e Deus, mas só que não faz nada. Não funciona, não é isso? Só para vocês louvar o que já está inspirado aqui dentro. Louvor inspirados. Mas para fazer um compromisso com o objeto é costume pagão e leva a pessoa a uma decadência espiritual e uma dificuldade muito grande para compreender a Bíblia. Sendo que o tempo de nós compreender a Bíblia é um tempo muito bem apropriado devido ao Espírito Santo vir sobre nós com abundância pelo intermédio de quem? De Cristo, Senhor da glória. São combinados, Ele envia o Espírito de Deus em nós em abundância. Agora, fora disso, a gente pode ter uma fé misturada, está compreendendo? E esta fé misturada vem através de uma origem pagã. Você pergunta a alguém, você vai falar para alguém assim, ó, você não pode acender velas para os mortos. Naquele presépiozinho lá, outra coisa parecida. O que é que a pessoa vai dizer? Pela fé. Ela vai dizer pela fé. Aí aparece o crente também crendo em objetos. Você vai falar, não, isso aqui é objeto, não transmite bênção, não, é coisa natural que você está vendo. Aí ele vai dizer o quê? Pela fé. Aí entra a contradição da palavra. Aí vem outros que incentivam, tudo é possível que crê, mas de acordo com a vontade de Deus. Não, tudo é possível que crê, você crendo em objetos como um canal de bênção, transmissor de bênção. Isso as pessoas fazem muito e não se dão bem, não. Se dão mal. Esses costumes que a gente conhece, a origem, vem tudo do costume pagão. Por isso que precisamos ter ensinamento sobre a convivência com a sã doutrina. A sã doutrina ela não se mistura com outras coisas. A sã doutrina ela produz um caráter manso, um caráter humilde, um caráter pacífico, assim por diante. Por quê? Porque é o clima que o Espírito de Deus traz sobre nós para trazer união. É isto, esta união. Então, é preciso que aprendamos bem. Agora, referente a essas origens de pecados terríveis, porque a maior parte dos crentes vem de onde? Vem do paganismo. São poucos que nascem no berço evangélico. E se não ler a Bíblia, não entender a palavra, a gente começa também a criar muitas ideias fora do conceito. Igual tem pessoas que ela não lê a Bíblia, ela diz que Deus fala no pensamento e ela solta para a pessoa. Quando você vai fazer uma conferência, aquilo está errado. Chama liberalismo religioso. Não preciso ler a Bíblia, Deus me revela tudo. Deus só revela se você ler a Bíblia. Está compreendendo? Ela está dentro da Bíblia, a palavra de Deus, as revelações de Deus. Por isso que a
pessoa deve ouvir, deve aprender, praticar e viver. É uma realidade nossa. Agora, analisando esses catástrofes que está vindo, esses castigos, referente aqui só aparece um homem. Vamos ver o versículo 13 aqui do capítulo 16 do Apocalipse. Se a irmã Miriam quiser ler, pode ler 13, 14, 15, 16. Dá para alguém ler para compartilhar? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis. E todo mundo para nos consagrar, para nos ajudar, né? consagrar que caminho. Depende da tradução. É para essa finalidade mesmo. Para a batalha, aquele grande dia, Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os meus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Até o 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Magedon. As pessoas que mais, os ministros que se vestem mais composto são os ministros das religiosidades. Eles se vestem muito bem, né? Até as vestes de Moisés, né? Os sacerdotes, eles usam as vestes que Moisés usava. Não, então ele está falando, não é a vergonha, simplesmente a vergonha da nudez literária, mas é a nudez espiritual. Agora, da boca da besta, vocês não lerem Apocalipse, estão comentando, se ler o Apocalipse, quando começa a falar desse poder oposto, falando de Deus, o contrário, só se refere a uma única pessoa. Ele João viu sair, no versículo 13, ele viu sair da boca da besta, do falso profeta e do dragão, 3 espíritos imundos, semelhante o quê? A Bíblia, irmãos, ela é repleta de ilustrações. Se nós quiséssemos mais esclarecido na palavra, nós temos que conviver com as ilustrações. Por exemplo, é uma ilustração. O que significa a palavra besta? Besta. A palavra besta é um animal. É um animal que vem de mistura diferente. Para quem não sabe, Deus não criou a besta, mas ela existe. Como assim? Porque Deus criou cada animal do seu casal. O jumento, o cavalo, a putrinha, né, a eguinha. E cada casal, a onça, o casal dos animais, casal. Mas um casal de burro Deus não criou. E ele existe, o burro, besta é burro. Por isso que até existe o ditado, né? Quando alguém é muito difícil, tem pessoas que tratam a pessoa mal, ela chama de burro. Tratando as pessoas mal. E dá processo. E agora dá processo, como ela está falando. Veja bem. Mas é esse tipo de animal que foi formado assim. Ele vem de uma união diferente. É igual o pitbull, o Rottweiler, né? São de uniões diferentes e é umas feras terríveis que a gente conhece muitos casos.
lá pertinho deles, eles parecem uns santinhos. Mas é só de aparência, né? Porque é de mistura diferente. E essa palavra besta vem de mistura de cavalo com égua. Mistura diferente. Não cavalo com jumento, melhor dizer, desculpa. Ou então jumento com égua. Porque não existe. Se a pessoa possui um casal de burro, um burro e uma burra, não produz mais filhotes. Porque a burra não se engravida e nem o burro transmite geração. Aí é esse título que a Bíblia mostra, é o título do anticristo besta. Por isso que ele vem falando besta, ilustração besta. Mas da boca desse velho saiu o quê? João contempla 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Por quê? Não sei se os irmãos sabem que a rã, acho que sabem, a rã é da família dos sapos. E se alguém colocar um sapo numa panela com água fria e colocar no fogo, e o fogo aquecer a água, quando o sapo descobre que a água está quente, ele já está morrendo. Ele tem uma temperatura totalmente diferenciada de outros seres, assim por diante. E a rã é o seguinte: a rã, quando o tempo está muito quente, ela sente muito frio, temperatura diferente. É contra a natureza, a temperatura dela. Hoje nós estamos numa época aquecida pelo Espírito Santo, mas o trono da besta aparece em religião gelada, que não transmite a inspiração, assim que se interpreta sobre a Bíblia contida numa linguagem ilustrada ou a linguagem figurada. Por isso que ele viu sair o espírito mau, 3 espíritos semelhantes a rãs, tendo de aquecer no Espírito Santo, tendo de sermos alimentados do trono de Deus, mas as religiões são frias como gelo, a menos que aceitem a Cristo, Senhor da Glória. As pessoas que é especialista em caçar rãs, sabem o tempo que as rãs transparecem. Quanto mais o tempo está quente, mas ela sente frio. Quanto mais esse tempo está frio, mas ela transparece porque ela sente calor. Se alguém colocar uma rã dentro da geladeira, ela sente bem porque ela aquece. É o contrário. E ela é geladinha, né? E assim, colocar a mão para pegar uma, que ela pula igual não sei o que lá. Só que minha mãe tinha pavor de rã. Meu Deus. E ela ficava lá na parede, nossa, minha casa. Os irmãos veem como é bom a instrução bíblica, como é importante a instrução bíblica. É uma realidade nisso. Quanto mais o tempo esfria, mas ela transparece porque ela sente muito calor no tempo do frio. E ela sente muito frio no tempo do calor. Não sei se as irmãs estão compreendendo a comparação. Nós estamos no tempo do aquecimento do Espírito de Deus em nós, não estamos? A gente sente vontade de vir para a igreja, sente vontade de orar, sente vontade de ouvir a palavra, sente prazer em ouvir a palavra. Por quê? Porque o aquecimento do Espírito de Deus está em nós. Isso nos alegra muito, a palavra, e nos testemunha também. Agora, como já estive comentando, as religiões não. Estão preparando para uma vitória humana. Vitória na base da guerra terrena. Por isso que a irmã Bíblia, quando a irmã leu, explica que aqueles espíritos representam espíritos de quem? De demônios. Está no versículo 14 do Apocalipse. São espíritos de demônios que vão ao encontro
você não observa a pessoa a falar, Jesus, o que socorre. Não é socorro, é só humano, ó. Só literal, só assim, ó. Só nessa parte, não assim, vertical. E isto, cada momento a mais, a coisa vai se agravando. São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis para batalhar por quem? Com o Cordeiro, ou na grande batalha daquele grande dia contra Deus. Que vai chegar um tempo que Jesus vai estabelecer aqui na terra a sua glória por 1000 anos. Mas para que isso aparentemente não suceda, vai haver primeira guerra. Eles vão reunir o mundo todo e dizer, não, os que estiverem, não, aqui esse homem com a igreja não vai ficar. Agora eu pergunto para a igreja, os irmãos sabem responder, quem criou a terra? Deus. De quem é a terra? Deus. A terra pertence a quem? A Deus. A terra está contaminada pelo pecado, mas chegará um tempo que Deus vai tirar essa contaminação. Só que antes que isso suceda, a guerra está presente. Prepare, já está programada. Como a irmã leu no versículo 15, eis que vem como ladrão. Mas só que para a igreja, Jesus não virá como ladrão, ele virá como o quê? Noivo. Como? Noivo. Noivo? A senhora não é noiva de Cristo, não? É maravilha! É uma coisa que nós temos que estar sempre raciocinando. A igreja é o que de Cristo? A igreja é? A noiva. E Jesus já falou com a senhora aqui uma vez, irmã? Já sim, agora mesmo falou aqui na Bíblia. Está falando direto. Aqui, ó, cada momento que a irmã diz assim, ó, Senhor, graça te dou pela salvação, é Deus falando para a irmã. É Jesus falando para a irmã. Quando a irmã diz assim, nós dizemos, Senhor, livra minha família, né, os demais que não têm a palavra, conserva os que já têm, é Deus falando conosco, nós com Ele. É uma palestra com Deus, isso é constante. Isso significa a vida consagrada a Deus. Tem pessoas que colocam a consagração, uma dificuldade tão grande que nem elas mesmas conseguem. Mas a consagração bíblica é esta, você, um exemplo. Aí a pessoa está num lugar, em casa, e ela pensa assim, eu vou para a igreja. Só no pensar ele está falando com quem? Então, para nós ele não é surpresa. Ele é revelação. Aleluia! É revelação. Agora ele virá para levar a igreja, não como vem algo que não avisa. A palavra ladrão aqui é para definir. Não esperava, chegou. Mas com a igreja é diferente. Ele vem como Noivo. Noivo, irmão. Está no Mateus 25, primeiro em diante. Houve um aviso e disseram o quê? Lá vem é o noivo. Agora, para esse exército estar preparando para que Jesus não venha mais reinar, ele virá, eles nem esperam, né? Fica tão enganado pelo inimigo que nem espera que alguém vai acontecer, que algo vai acontecer, que ninguém é maior do que eles cegam hoje. Eles estão fazendo tudo para evitar os desastres que estão sucedendo, mas não dá certo. O científico já falou que chegou a hora, não é que vão. Bom, não é lamentável, mas nós vamos terminar. Os científicos já identificaram que o desastre mundial não tem jeito, tem que haver mesmo. E já desenganou a população que o movimento da natureza, a convulsão da natureza, não tem jeito mesmo, acabou o recurso. Somente nós que sabemos que para nós tem jeito, né? Para os perseverantes,
garantida a nós. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A vitória é nossa. Quem compreendeu a palavra? É bom, irmãos, que nós leemos a palavra e compreendemos bem, para que ou a gente compreende ou fica confuso. Mas Jesus não veio trazer confusão para nós, ele veio trazer esclarecimento da sua boa palavra. Vamos já agradecer a Deus, é muito bom a palavra de Deus, para sempre nos exortando. Deus continua abençoando. As irmãs compreenderam? Aleluia. Este é o animal não raciocina. Quer dizer que o anticristo não tem raciocínio para levar a pessoa a Cristo. Ensinar a pessoa sobre Cristo, sobre religião, sobre amuletos, sobre indulgência, que é coisas que eles fazem, dá uma quantia de dinheiro aí a fazer algo que Deus salva a sua família. Então é indulgência. A salvação é de graça. E não tem indulgência nenhuma. Mas na Bíblia é besta, mas significa demônio, né? Você fala assim, a marca da besta. Então, é a mas, marca do inimigo. Porque a besta raciocina. Então o anticristo raciocina as coisas de Deus? É o mesmo. É o mesmo. Por isso que chama besta. Porque até nós às vezes usamos esse termo. Quando você faz uma coisa que dá errado, você diz assim, fiz uma grande besteira. A gente não fala às vezes, que besteira que eu fui fazer? Porque essa linguagem vem quando você faz algo que não está certo. É isso. É um animal, que todo animal não raciocina, e é o título dado ao trono do anticristo, o ministério do anticristo. Antes quer dizer, irmãos, contrário. Antes quer dizer contra. É isso que fala. Quem puder ajudar com a sua oferta, ajude. Quem não puder, Deus trabalha a mesma coisa. Senhor Deus, Pai poderoso, no nome do amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, Senhor, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso nesta manhã. Levanta-nos em paz, como nos disseste, que alguém também, Senhor, trouxe a oferta, que o Senhor receba, meu Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e assim seja. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, puderem, né? E vamos pedir a paz do Senhor Jesus. E a paz seja.